Boas Decisões, um podcast para uma vida financeira bem-sucedida. Olá, hoje temos connosco o Carlos Silva, na Decisões e Soluções desde 2011, desde 2018 como diretor da agência, primeiro em Esposende e depois em Barcelos Centro. Carlos, vou começar por perguntar quem é o cidadão Carlos Silva? Olá, Miguel. O Carlos Silva, neste caso, tenho 37 anos, sou licenciado em Gestão, mestre em Contabilidade, casado, pai de 3 filhos. Vieste para a ADS muito cedo. Sim, ainda era novo. Na altura tinha 24 anos. Basicamente, tinha terminado a licenciatura em Gestão e o mestrado em Contabilidade. Na altura trabalhava com os meus pais, no setor da indústria têxtil, mas o gosto pela área financeira fez-me olhar para outros projetos. Porque a Decisões e Soluções? A Decisões e Soluções surgiu numa altura em que o foco da atividade, a sua essência, era a consultoria financeira, que é atualmente designada por intermediação de crédito. Isso, conjugado com o facto dos meus rendimentos dependerem única e exclusivamente de mim, fez-me abraçar este projeto. Acreditava muito no projeto da Decisões e Soluções e na altura decidi abraçar. Mas nessa altura, basicamente havia a consultoria financeira e a mediação de seguros, já havia também? Sim, basicamente havia só a consultoria financeira e a mediação de seguros. Só um ano mais tarde é que... Finais de 2012 é que 2012 surge a mediação imobiliária. Surge a mediação imobiliária. Sim. E nessa altura também abraçaste a área imobiliária e tornaste também um expert dessa área. Sim, foi basicamente, como já estava no negócio, acabei por abraçar também essa atividade, ou seja, eu tenho, ao longo do tempo do meu percurso, tenho acompanhado o desenvolvimento da marca, que é algo que nos permite aumentar os resultados e que é algo que é importante estarmos sempre a incrementar negócios que nos permite também incrementar os nossos resultados. Mas sim, na altura posso lhe dizer que não olhava para a área da mediação imobiliária, não é com bons olhos, ou seja, tinha aquela sensação de que a mediação imobiliária... Era desconfortável. Exatamente. E havia essa ideia no mercado, principalmente pessoas que estavam na área, que eram licenciadas em gestão, não se reviam muito nessa atividade. Mas na realidade é uma atividade como as outras, não é? Ou seja, basicamente é um negócio, e se eu estudei gestão, estou num negócio, e que nos permite realmente atingir números que na altura eram completamente impensáveis. Tu tens noção do que é que já fizeste na Decisões e Soluções, em termos de resultados? Tenho noção do meu percurso, como é lógico, Certo. É um percurso que me orgulha, Claro. vou dizer. Eu iniciei em 2011, tenho crescido todos os anos, de 2011 até 2018 como consultor financeiro e imobiliário, e todos os anos consegui crescer em termos de rendimentos. Basicamente o meu foco nessa altura era os meus resultados pessoais, não é? A partir de 2018 passo a ter outro foco, que é o foco da equipa, em 2018 em Esposende, em 2022 em Barcelos, e a visão é completamente diferente, não é? Ou seja, estamos preocupados realmente com o negócio em si, mas também com as pessoas que acolhemos e que são essas pessoas que fazem os resultados da agência. E que temos que ajudar também a crescer e transmitir aquilo que também já aprendemos. Sim, principalmente numa fase inicial é necessário dar-lhes o know-how, o conhecimento, de forma a que eles possam também progredir nesta área, que é esse o nosso objetivo. Eu, se vir os meus consultores bem, sou uma pessoa feliz. Ou seja, se eu vi que eles estão a faturar bastante, se vi que eles estão a conseguir, a título pessoal, incrementar objetivos, ou seja, comprar uma casa, comprar um carro, ou seja, é isso que me faz neste momento mais feliz. É isso que te realiza também. É isso que me realiza também. Eu vou acrescentar aqui algo que talvez nem tenhas a noção. Tu, neste momento, ao dia de hoje, és o top producer da Decisões e Soluções, quer na área imobiliária, quer na área de intermediação de crédito. Portanto, és quem tem o maior número de transações imobiliárias realizadas, és quem tem o maior volume em termos de montante também realizado. Na área de intermediação de crédito, és quem tem mais processos de crédito contratados e maior volume de crédito também contratado. Não sei se tinhas a noção disso. Como é que isso é possível em 13 anos, ao fim e ao cabo? Como é que é possível? Eu não tinha, assim, tinha noção de que estaria no top. Acredito que soubesses Sim, que estarias não, lá em cima, mas se calhar não certo, tinhas a noção não que serias o número 1. Não tinha essa noção. Como é que se atinge estes números? Sim,
Principalmente é o foco, não é? Eu sou como sou, como é lógico. As pessoas gostam da minha maneira de ser. O meu Low foco não é, profile. o meu foco não é o fechar o negócio. O meu foco é que eu não me preocupo, nem fico chateado se não fechar o negócio. Eu quero é o melhor para o cliente. E acho que é isso que nos faz, de certa forma, impulsionar no futuro depois os nossos resultados. Porque um dos receios e desta área mais ligações pessoais, não é? Nós temos que ter um bocado de cuidado com aquilo que é os objetivos e que é o melhor para o cliente e não aquilo que é o melhor para nós. E a partir do momento que o nosso foco é o cliente, eu acredito que se lhe dermos o que achamos que é o melhor para ele, que no futuro vamos conseguir passar uma imagem para o mercado e vamos ser cada vez mais recomendados. É isso que tem acontecido. Ou seja, eu sinto que a nossa agência, neste momento as nossas duas agências, são agências muito recomendadas, fruto do nosso trabalho desenvolvido nos últimos anos. Ao fim e ao cabo, estamos em áreas de negócio que mexemos mesmo com a vida das pessoas. Quando nós falamos na consultoria imobiliária, a consultoria imobiliária envolve a aquisição ou arrendamento de um imóvel, a área de intermediação de crédito, os seguros. Portanto, são 3 áreas que são transversais à população e que se complementam e que, ao fim e ao cabo, têm um impacto muito grande naquilo que é a vida financeira das pessoas e no bem-estar que eles têm. Eu acho que é o maior impacto no orçamento familiar, não é? Exatamente. E daí acho que deve ser trabalhado de forma minuciosa, não é? Neste caso. E sim, os nossos serviços permitem-nos analisar o cliente no seu todo. Ou seja, se o cliente quer comprar um imóvel, nós temos outros serviços que vamos aconselhar dentro das entidades que trabalhamos, ou seja, dentro das entidades bancárias com quem temos os acordos, que são basicamente todas, não é? Conseguimos as melhores condições para o cliente, quer em termos de taxas de juros, como em termos de produtos associados, incluindo os seguros, e dessa forma conseguimos que o cliente esteja a pagar o mínimo possível em termos de prestações, que acho que é isso que é o mais importante. Posso-te perguntar como é que surgiu a tua vontade, a tua intenção concretizada em ter a tua própria loja? Ao fim e ao cabo é um processo de evolução, mas que poderias simplesmente, até por pelos desempenhos que apresentas enquanto top producer, dizer, estou bem assim, estou apenas focado em mim e não estou muito interessado em, ao fim e ao cabo, dar a oportunidade a que outras pessoas também evoluam e tenham a sua própria carreira. É um bocadinho como aquilo que disseste, ou seja, isto é o crescimento natural das coisas, não é? Basicamente tive 2011 a 2018 como consultor, sentia, ou seja, realmente acho que atingi o topo enquanto consultor. Exato. Sentia que dificilmente conseguiria passar daquilo, não é? E então, para crescimento pessoal e profissional, achei que o melhor passo seria então a optar pela abertura de uma agência, neste caso a primeira em 2018, em Esposende, e a segunda depois com o Miguel Barbosa em Barcelos em 2022. E valeu a pena? Sim, sem dúvida nenhuma. Sentes essa realização, seguramente sim, também pelos resultados? Sinto mais realizada em termos pessoais, em termos profissionais, e sinto um crescimento, claro que também vem do mercado, como é lógico, mas sinto que consigo aquilo que falava inicialmente, ou seja, vejo pessoas realizadas e é algo que para mim faz muito sentido. É um crescimento pessoal também. É um crescimento pessoal meu, exatamente. Para além de ser profissional. Por outro lado, também com os objetivos pessoais em termos familiares, achei que deveria dar o salto e não estou arrependido, como é lógico. E tens passos para dar para o futuro, com certeza. Sim. Ou seja, desde 2011 até à data, os resultados foram sempre crescendo. Claro que desde que abri a agência foi um crescimento superior, mas o nosso objetivo é sempre crescer de ano após ano, independentemente daquilo que é o mercado. Como é que tu vês que foi esse teu crescimento nestes 13 anos? E também o que é que tu poderás transmitir a quem eventualmente, quer colaboradores que já estejam na rede, quer pessoas que eventualmente ainda não estejam e que ponderem abraçar este desafio da decisão de soluções, quer também futuros agentes. O que é que tu vês que aconteceu contigo e que pode, ao fim e ao cabo, pode ser replicado
noutras pessoas. Neste momento já temos vantagens face à altura quando eu entrei. Quando eu entrei em 2011, posso dizer que poucos créditos de habitação se faziam. Exatamente. Não era um produto em que os objetivos do banco fosse fazer muito crédito de habitação. E só isso, parece que não, mas retrai um bocado o mercado imobiliário, todo o Sim. mercado em si. Por isso entrei numa altura complicada. E eu acho que isso também foi importante para mim e para o meu percurso, porque obrigou-me, de certa forma, dentro das atividades que tínhamos, a ter um foco maior naquilo que realmente era o que eu pretendia, não é? Que era alcançar resultados a curto prazo. Mas só após, neste caso, com o lançamento da mediação imobiliária, e apesar do lançamento ser em 2012, eu penso que só em meados de 2013, mais ou menos, é que começámos a trabalhar realmente essa atividade a sério, numa fase inicial mais ligada até aos imóveis da banca. Exatamente. Ou seja, o nosso produto em si, como era uma imobiliária nova, que não era conhecida, basicamente vivia dos acordos com a banca. Claro que fomos crescendo. Neste momento posso lhe dizer que no mercado é raro uma pessoa olhar para um produto da banca. Primeiro também são escassos, não há. Mas mesmo próprio de fundos de investimentos também vou-lhe dizer que não olhamos muito para isso. O nosso foco neste momento é o mercado em si, particulares, construtores. De 2013 para cá, sim, os resultados aí têm crescido exponencialmente. Têm vindo a crescer conforme o mercado também vem crescer, como é lógico, o mercado também ajudou a isto, mas atingimos valores que eu em 2011 nunca na vida pensava que poderia atingir. E neste momento quem entrar agora para o mercado imobiliário vai ter oportunidades que eu na altura em 2011 não as tinha. Exato. Quem entrou nessa, como tu entraste nessa altura, em 2011, eu recordo-me perfeitamente desse momento, portanto, porque em termos de atividade profissional estava do outro lado, estava na banca, mas sei exatamente as dificuldades porque quem estava nesta área, porque passou por basicamente os bancos financiavam a aquisição dos seus próprios imóveis e portanto, tudo o resto era muito raro e era em condições muito desvantajosas para os clientes poderem adquirir ou construir o seu próprio imóvel. Mas, ao fim e ao cabo, tu, em 13 anos, se nós pensarmos, já viveste aqui duas conjunturas de grande dificuldade. A primeira, portanto, logo na entrada, e depois, em 2020, quando levámos com uma pandemia pelas nossas portas adentro, ficámos todos um pouco na expectativa o que é que nos vai acontecer. Recordas-te nesse momento o que é que pensaste, o que é que em termos da empresa, o que é que foi feito, que volta é que nós demos para, ao fim e ao cabo, superar, na minha opinião, com distinção, esse momento que era de todo inesperado e que, ao fim e ao cabo, eu acredito que veio mesmo mudar um pouco as nossas vidas. Na altura, eu recordo-me de estarmos fechados, já nem me recordo do tempo que tivemos em casa. Foi muito tempo. Mas sim, foi muito tempo. Na altura dava com 2 filhos, sim, tinha 2 filhos, e recordo perfeitamente de estar em casa a trabalhar com eles, que não era algo que era fácil. Tínhamos muitas estratégias, nós não sabíamos o que vinha no futuro, não é? Ou seja, o futuro era incerto. Tivemos clientes que tinham negócios concretizados ou para fechar, mesmo antes do mercado, ou seja, de todos nos mandar para casa. Clientes esses que alguns deles acabaram por desistir desses negócios fruto do receio do que seria o futuro. As abordagens que tivemos em casa, nós pensávamos muito, mesmo através da rede, fazíamos algumas reuniões para perceber aquilo que era necessário para potenciarmos o nosso trabalho, a nossa atividade. Falámos muitas vezes em aquilo que numa fase inicial era quando a mediação imobiliária veio para a decisões de soluções, era o nosso foco, que era o produto da banca, dos imóveis de investimentos, fundos de investimentos. Acabámos por trabalhar um bocadinho esse tipo de imóveis, porque eram imóveis que nos obrigavam a fazer a prospecção, não é? Porque estavam disponíveis, e acabámos por trabalhar esse tipo de imóveis durante aquele tempo. Quando regressámos à atividade, o Covid trouxe-nos um boom no mercado imobiliário. Ia-te perguntar isso, que alterações é que tu sentiste nos últimos tempos que aconteceram no mercado imobiliário? Em 2020, por exemplo, antes do Covid, a procura por apartamentos era muito superior à procura por moradias. Eu recordo-me de ter lotes, neste caso, para a construção de moradias, em que até aquela fase ia-se vendendo, mas não era algo
ou seja, não eram vendas efetuadas em grande massa, não é? Após o Covid, a procura por casas, por imóveis com terrenos, aumentou de uma maneira que, eu posso lhe dizer que houve um loteamento que nós tínhamos de 70 lotes, que tínhamos cerca de 20 lotes vendidos antes do Covid. Após o Covid, no espaço de um ano, vendemos os outros 50. Houve uma alteração na mentalidade das pessoas, exatamente, mesmo, pois. por exemplo, a construção das piscinas, ou seja, muitas pessoas a pensar nos terrenos e nas piscinas, porque isto também houve uma alteração de mentalidade. Atualmente há cada vez mais pessoas a trabalhar em casa, não é? Exatamente. E então querem ter em casa uma estabilidade e algo que lhe permita ter uma vida, pronto, sei lá, um espaço para ginásio, um espaço de uma piscina no jardim. Isto mudou um bocadinho a forma de pensar das pessoas. Eu acho que atualmente, e fruto do aumento dos preços, estamos novamente a vender mais apartamentos do que moradias e a vender menos também questões dos lotes por causa da questão do preço do aumento da construção. Como é que tu vês, pronto, ao fim e ao cabo, o desequilíbrio que existe, que continua a existir entre a oferta e a procura? Quais são as consequências desse desequilíbrio ao nível dos preços? Que perspectivas é que tu vês em relação ao futuro próximo? Eu acho que Portugal precisava de realmente incrementar aqui mais a oferta no mercado, não é? Isso não acontecendo, eu acho que o natural das coisas é que os preços vão aumentando gradualmente nos próximos anos, inclusive com estas medidas de apoio do Estado, ou seja, nós vamos a curto prazo, e atualmente já temos, com estas medidas da isenção do IMT, do Imposto de Selo, acabamos por ter jovens a antecipar a compra, com o receio de que estas medidas terminem, não é? Elas acredito que vieram para ficar, pelo menos durante aqui algum período de tempo, mas realmente nota-se aqui uma antecipação de compra por parte de vários jovens. Aliado a isso, agora aquilo que vamos ter no mercado no final do ano com o financiamento a 100%, porque nós temos jovens no mercado com capacidade de comprar. É uma realidade, é que a capacidade de poupança no nosso país é que não é tão elevada quanto isso. Mas a capacidade de pagar existe. Nós temos muitos jovens que não têm o capital para a entrada não e para têm o os pagamento capitais dos impostos, iniciais que são necessários. mas que têm condições para comprar, Exatamente. caso o banco lhe financie a 100%. E isso vai trazer para o mercado mais clientes, ou seja, a procura vai aumentar, Aumentando. a oferta vai continuar a ser a mesma e obrigatoriamente os preços vão subir. Já, eu introduzi aqui outro acontecimento que é recente, tem 2 anos, que foi a subida das taxas de juros, as consequências que isso teve ao nível das famílias, do orçamento familiar. Foi mais uma dificuldade que nós tivemos recentemente e que aparentemente hoje começa a estar estabilizada. Também foi mais um momento de dificuldade. E qual foi a nossa postura em relação às famílias nesse momento de dificuldade em termos da negociação dos créditos? Portanto, sim, realmente as famílias viram as prestações praticamente dobrarem no espaço de 1 ano e meio, dobraram, ou seja, e claro, quando não se está a contar com um aumento destes em tão pouco espaço de tempo, não é? Porque os salários não acompanharam, acaba por algumas famílias entrarem em dificuldade. E claro que o nosso papel nesta altura, e continua a ser, é um papel fundamental para as famílias portuguesas, porque nós conseguimos, de certa forma, com a introdução de alguns produtos que o Banco de Portugal recomendou que as entidades bancárias tivessem, não é? Que estes produtos de taxas fixas, taxas mistas, conseguimos realmente trazer poupanças significativas naquilo que as famílias estão a pagar. E acho que o nosso papel, neste momento, é cada vez mais fundamental no alertar, porque há muita gente que ainda não desconhece isto, não é? E continuam com taxas variáveis nos seus créditos de habitação, a pagar prestações altíssimas, quando poderiam estar realmente a poupar centenas de euros todos os meses. Tem a ver também com aquilo que é falado constantemente, a falta de literacia financeira da população portuguesa no geral, e em que nós, ao fim e ao cabo, podemos contribuir, porque eu acredito que muitas vezes as pessoas nem tratem, vamos dizer, da sua própria vida por desconhecimento, por andarem enroladas em problemas muitas vezes e nem sequer terem a noção que não são problemas tão graves quanto isso. Há situações, muitas delas, que podem ser melhoradas, mas é um alerta que nós também deixamos para que as pessoas consultem, portanto, neste caso, os intermediários de crédito. Sim, sim. Porque seguramente que vão ter uma solução mais vantajosa para a sua vida familiar. Carlos,
Já agora eu gostava que, portanto, com quem cá está há 13 anos, quem já viveu tudo isto, quem está perfeitamente inteirado de tudo aquilo que a Decisões e Soluções pode proporcionar, tendo em conta as áreas de negócio, o impacto que a nossa intervenção, os nossos serviços podem ter na vida das pessoas e também numa perspectiva dos colaboradores. Portanto, ao fim e ao cabo, aquilo que um colaborador da Decisões e Soluções pode obter aqui em termos de remuneração comparativamente com aquilo que existe lá fora, no mercado de trabalho. Sim. Falando dos colaboradores, não é, de Decisões e Soluções ou potenciais colaboradores para a rede, e tal como falei inicialmente, quando eu decidi abarcar o negócio com a Decisões e Soluções, um dos motivos foi o facto dos rendimentos dependerem apenas de mim. Ou seja, basicamente, eu ganho fruto do meu trabalho, não é? Ou seja, não estou limitado a um salário. Claro que há pessoas que olham para isto como um risco, não é? Ou seja, não têm aquele rendimento fixo. Eu olho para isto como uma oportunidade de negócio e acho que a maior parte dos colaboradores da Decisões e Soluções olham para isso como uma oportunidade. E nós aqui realmente dependemos única e exclusivamente de nós. Posso lhe dizer que nas agências que temos neste momento, tenho alguns, não é um, nem dois, nem três, colaboradores a ganharem mais de 100 mil euros por ano. E isso não é possível num trabalho por conta de outro. Pois não. É completamente impensável. Claro que isto exige foco, trabalho, dedicação, claro que sim. Mas nas outras áreas também têm que trabalhar. Exatamente. Senão... Eu acho que se as pessoas definirem o que é que têm que fazer no dia seguinte, não é? Porque como nós aqui não é uma empresa, ou melhor, é uma empresa, mas não acordamos e dizemos, olha, hoje vou-me levantar, no escritório tenho que fazer isto ou aquilo. Não é assim. Ou seja, eu tenho que ter um foco do meu trabalho, definir o que é que vou fazer no dia seguinte, porque quando acordar realmente vou fazer aquilo e sei certamente que terei resultados. E é isso que eu vejo nos meus consultores de sucesso. Ou seja, eles no dia anterior definem o dia seguinte e assim sucessivamente. Ou seja, chegam ao final do mês com resultados muito acima daquilo que seria trabalhar por conta de outro, neste caso. Isto em termos de colaboradores. Colaboradores. Em termos de clientes. E tendo em conta as nossas áreas de negócio. Todas as pessoas que estão no mercado são nossos clientes, não é? Ou seja, são potenciais clientes. Exatamente. Isso por si só já é uma grande vantagem também para quem quer abarcar neste negócio, não é? Em termos de clientes, nós trabalhamos o cliente no seu todo, como é lógico, mas conseguimos, por exemplo, na questão dos seguros, conseguimos poupanças, principalmente na questão do seguro de vida, que está associado ao crédito de habitação. A maior parte das pessoas que não recorrem a estes serviços de intermediários de crédito acabam por ter os seguros juntos da banca e estão a pagar valores altíssimos. Parece que não, mas tem um peso grande no orçamento familiar. Sim, porque no final do mês tem que se pagar a prestação. Exatamente. E o seguro também. Portanto, não se paga só uma das... A questão da intermediação de crédito, eu digo muitas vezes aos meus clientes, não é só o facto, ok, o cliente até pode estar com boas condições neste momento, mas se o cliente estiver connosco, na nossa base de dados, sabe que quando for a altura certa vamos lhe relembrar, ok, olha, neste momento você consegue melhores condições, por isso acho que deve renegociar o seu crédito. Enquanto que, se for um cliente que não está acompanhado por nenhuma empresa de intermediação de crédito, acaba por se limitar àquilo que houve, que muitas vezes não houve, não é? Porque, infelizmente, acho que nesta parte da literacia financeira, acho que a comunicação social deveria cada vez mais dar inputs para o mercado e que é algo que não acontece muito. Eu acho que até deveria fazer parte da educação cívica da escola. De cada um de nós, porque nós, ao fim e ao cabo, aprendemos tantas coisas na escola que não nos servem para nada ao longo da vida. Isto tem mesmo impacto na nossa vida. E há certos pormenores, porque às vezes é preciso pouca coisa para sermos ricos. Ricos, não falo só em termos de dinheiro, não é? Basta termos o conhecimento, não é? Com pouca coisa. Posso lhe dar aqui um exemplo meu. Eu neste momento tenho os meus 3 filhos e cada um deles faço um investimento mensal em cada um deles. Eu sei que se eles continuar com este investimento mensal que eu faço todos os meses em cada um deles, só com o crescimento do mercado, eles chegam à idade de entrar na universidade, cada um com cerca de 75, 100 mil euros, que é algo que para eles será uma ajuda muito grande, quer para a formação, quer para o arranque de vida, não é? E se eles quiserem continuar com
este nível de poupança até à reforma, chegam à reforma com mais de 1 milhão de euros. Isto só por causa do mercado. Nem estamos a falar que são poupanças muito elevadas. Sim, sim. Nada disso, é só por causa do crescimento do mercado. Este tipo de informações acho que falta muito no mercado. Sim, não existe. Não existe. E principalmente nas escolas, que acho que era mais importante começarem de cedo a aprender este tipo de situações. Exatamente. Todos os meus clientes da base de dados são acompanhados com rigor e a pormenor. Ou seja, eles sabem que sempre que for possível melhorar as condições deles, que nós os vamos contactar. Carlos, ao longo destes 13 anos, certamente que há casos que ficaram na memória pela diferença que conseguiste fazer, a tua equipa, na vida das pessoas. És capaz de recordar aí algum desses casos, sem identificar, obviamente, as pessoas? Sim. 2 casos, 2 clientes. Um deles estava com dificuldades em pagar a prestação mensal, recorreu aos nossos serviços já no limite, ou seja, já não estava a aguentar. Não é? Claro que com o nosso aconselhamento ele conseguiu manter as prestações em dia, mesmo com a ajuda de familiares, que nos permitiu fazer uma transferência de crédito, neste caso com reforço de capital para liquidar, porque neste caso era um cliente que tinha 5 créditos pessoais e créditos pessoais que muitas vezes as entidades bancárias contratam e não há uma explicação ao cliente, ou seja, contratam para fazer face à liquidação de outros créditos Para pessoais. resolver problemas. Créditos pessoais em cima de créditos pessoais, quando neste caso estamos a criar um problema maior ao cliente. E aquilo que foi feito nesse cliente foi uma transferência de crédito com reforço de capital para liquidação de todas as responsabilidades. Posso lhe dizer que o cliente estava já numa fase muito difícil e conseguimos lá a aprovação numa entidade bancária, em que ele conseguiu diminuir a prestação do crédito de habitação e com o reforço de capital, mesmo assim ficou a pagar menos do que o que pagava só no crédito. Estamos a falar de uma diferença de 1.500 euros de prestações para 700 euros. É brutal. É mais de 50% de... Liquidou todas as suas dívidas, diminuiu a prestação mensal no crédito de habitação, que era cerca de 800 e tal, ficou a pagar 700, claro que fizemos aqui um reforço ao crédito de habitação, mas mesmo assim com esse reforço ele ficou a pagar menos do que o que pagava só no crédito de habitação. Resolvemos, neste caso, o problema. E manteve a casa. Temos outras situações que, olhando para o processo em si, e nós temos que ser sinceros com o cliente. Muitas vezes o cliente vem à nossa beira e, ok, o que é que consegue fazer por nós? Estão mesmo numa fase complicada e às vezes a solução, Miguel, é vender o imóvel. Exato. Eu tive um caso que eu disse sinceramente ao cliente, olha, no seu lugar o que eu faria era vender o seu imóvel, se você realmente tiver por onde ir, o apoio familiar seria o ideal numa fase inicial para procurar depois algo mais dentro daquilo que eram as suas possibilidades. Vendemos o imóvel, porque se ela não vendesse o imóvel, neste caso se a cliente não vendesse o imóvel, o que é que ia acontecer? Iria acontecer que iria ficar sem o imóvel pelo preço da dívida, certo? E quando o imóvel valia o dobro. Teve uma mais-valia que lhe permitiu, inclusive, depois adquirir, exatamente, provavelmente. Teve uma mais-valia que lhe permitiu, porque no caso dessa cliente também tinha alguns créditos pessoais. Essa mais-valia permitiu liquidar todos os créditos pessoais e mesmo assim ainda lhe sobrou cerca de 20% para fazer face à compra de outro imóvel. Um imóvel mais ajustado, neste caso, mas eu acho que na nossa posição nós temos que ser sinceros com os clientes. Sim, isso é mesmo consultoria. Pois, mas o que eu às vezes noto é, se calhar há algum receio dos clientes em vir ter connosco nestas fases. Pronto. Vergonha. As pessoas tendem a ter alguma vergonha para... E depois, quando o cliente nos recorre a nós temos as atividades todas, como é lógico, e temos, de certa forma, dar solução para aquilo que é o cliente precisa. Se ele queria renegociar os créditos, não era possível, acho que nós temos que lhe dizer, não é possível, mas deve fazer isto. Porque estar ali a tentar ver uma solução do crédito quando não é possível mesmo, ou seja, é perder tempo, porque nestes processos, um mês é muito tempo. Sim. Nós temos que é o suficiente para entrar em cumprimento É isso. E ficar impossibilitado de fazer o que quer que seja. Carlos, como é que olhas para o futuro? A minha esposa diz-me que eu sou uma pessoa muito positiva. Eu acho que sim, acho que sou sempre uma pessoa. Olho para tudo como... Vejo tudo de forma positiva. Isso é bom. É. E traz-me alguma tranquilidade, não é? Quando eu olho para o futuro. Se tiver que mudar, mudo, não tenho problemas nisso. Eu acredito num futuro risonho, acredito que vamos continuar a crescer. Basicamente,
Claro que eu também tenho crescido desde 2011 e noto que a responsabilidade em cima de mim é maior, no sentido de se eu quero crescer todos os anos, sei que cada vez mais estamos a atingir valores que eram impensáveis, não é? E é uma realidade, ou seja, em 2011 nunca na vida pensava que era possível faturar o que se tem faturado hoje. Mas eu olho para o futuro sempre da mesma forma, ou seja, crescimento. E se para crescer tenho que ir buscar recursos humanos competentes, porque é isso que eu procuro. Eu procuro pessoas que acrescentam valor. Vou fazê-lo. E os teus objetivos imediatos? É esse crescimento, mas tens algo já identificado? Tenho as pessoas que trabalham comigo, gosto de lhes dar boas condições de trabalho. Se perceber que eles também querem crescer, eu sou o primeiro a apoiá-los, e o crescimento, eles até podem fazer o crescimento comigo. Ou seja, se houver uma necessidade de uma abertura de uma loja noutra zona para potenciar resultados de algum colaborador, eles podem contar comigo, eles sabem disso. Por isso, não fecho portas a nada neste momento. Muito bem, já agora. E nós estamos a crescer, não só... Claro que estando no mercado imobiliário acabamos por também conseguir fazer outro tipo de investimentos, negócios, não é? Que é ligados à compra e venda também, que nos permite também, neste caso, aumentar os resultados da empresa. Muito bem. No fim disto tudo, portanto, no fim de todo este percurso, qual é que achas que foi o papel e que pode ser o papel para outras pessoas da Decisões e Soluções neste teu sucesso? Foi um papel muito importante. Eu tenho hoje 3 filhos, isso é tudo graças à Decisões e Soluções. Principalmente na adaptação ao mercado, que acho que é isso que a distingue. Capacidade de ter sempre, em cada momento. Exatamente, ou seja, começou com a intermediação de crédito, depois colocaram a atividade de seguros, neste caso, mediação imobiliária, foram sempre adaptando ao mercado, ou seja, sempre que havia alguma dificuldade nas áreas que existiam para os rendimentos, ou seja, para fazer face aos rendimentos dos colaboradores, a marca soube-se adaptar. Neste caso, nunca ficou exposta? Não, ou seja, soube-se adaptar com a mediação imobiliária, depois com a parte da construção. Sim, mesmo na mediação imobiliária começou por vender os imóveis de desinvestimento dos bancos, depois e mais tarde, quando isso terminou, tivemos que ir angariar com um grande investimento na parte da formação, não é? Porque era tudo novo para nós, e acho que sim, acho que a marca foi muito importante neste crescimento a título pessoal e profissional. Carlos, foi um gosto. Muito obrigado. Continuação dos maiores sucessos. Obrigado, Miguel. Tudo do melhor. Okay? Obrigado. Não perca todas as semanas as conversas que lhe permitem boas decisões nas redes sociais do Grupo DS. Veja o programa Boas Decisões aos sábados às 12 na TVI. Até para a semana.